Kiki, adoro os nomes. Kiki engravidou em um relacionamento extraconjugal. A Kiki traiu. Durante a gravidez, ela contou o fato a seu marido, que tentou convencê-la a praticar um aborto. Sem sucesso, não houve aborto. Logo após o parto, Kiki, influenciada tão somente pela sua irmã, matou seu próprio filho, auxiliada pelo marido traído. Com base no caso e análise, marca a alternativa correta. Kiki, diante da ausência da influência do Estado puerperal, não pratica crime de infanticídio, respondendo, portanto, por crime de homicídio em concurso de agentes com sua irmã e marido. Essa daqui é a alternativa correta. Vamos entender o porquê. A Kiki, ela é a mãe, né? Ela era a gestante. Ela praticou o verbo do homicídio. Qual que é o verbo do homicídio? Matar alguém. Se eu tenho aqui, ó, artigo 121, homicídio, que tá escrito lá, matar alguém. Esse é o crime. É assim que está escrito no Código Penal, matar alguém. Então, qual que é o verbo da conduta? Matar. Aqui, que então foi quem praticou o verbo. A irmã, ela não praticou o verbo. Ela não praticou o verbo. Ela não matou nada, ela só deu um pitaco. Ela deu uma sugestão. Ela influenciou no resultado só. Ela só influenciou no resultado. O marido dela, ele não, a gente não sabe se ele ajudou mesmo, se ele praticou o verbo, mas tudo que a gente sabe é que ele ajudou. Não consigo dizer se ele só prestou algum outro tipo de auxílio ou se ele realmente foi lá e ajudou a matar mesmo, a praticar o verbo. De qualquer forma, ele ajudou. Essas três pessoas, então, tiveram alguma participação no crime. Então, essas três pessoas vão responder por esse crime. Por quê? Porque elas praticaram em concurso de pessoas. Houve o concurso de pessoas. Aí, nesse caso, a gente combina o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, qual o resultado que a gente quer chegar, como, tudo, a gente combina tudo. Então, eu falo que esses três pessoas, mesmo fazendo coisas diferentes, os três participaram, os três vão responder pelo homicídio, porque os três estavam em conluio. Eles todos sabiam o que seria feito, todos concordaram com o que seria feito, todos tinham um resultado em mente. Então, eles agiram em concurso de pessoas. O advogado da irmã, por exemplo, ele pode pedir uma diminuição de pena, porque tudo, a única participação dela foi influenciar, foi botar lenha na fogueira. Falar, ela teve menos participação, então ela tem direito a uma pena menor, né? Se a gente for parar para pensar pelo artigo 29 do Código Penal. Aí ela teria assim, porque dentro do concurso de pessoas, você responde de acordo com aquilo que você faz. Se você tem uma conduta mais leve, então você vai responder também mais leve, você vai ter uma pena menor. Mas, de qualquer maneira, essas três pessoas participaram. Essas três pessoas vão responder pelo crime de homicídio, porque uma pessoa morreu. Cada uma da sua maneira, elas realizaram o crime de homicídio. Aí, por que que não pode ser aborto? Porque o feto já tá vivo, né? Nasceu. No caso, como nasceu, a gente não fala mais de aborto. Por que que não é infanticídio? Por uma razão muito específica. O que é o crime de infanticídio? É matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Foi o que ela fez, né? Logo após o parto, ela chegou e matou o filho dela. Ficou torto. Foi exatamente o que a Kiki fez. Logo após. Continuou torto. Logo após o parto, ela foi e matou o filho dela. Só que não foi influência do estado puerperal, foi influência da irmã. Ela foi a única influência. Tanto que se você for olhar aqui no artigo não, se você for olhar aqui no enunciado, o que está falando? Logo após o parto, Kiki, influenciada tão somente por sua irmã, matou seu próprio filho. Então ela não estava em estado puerperal. O infanticídio, ele é, no caso da mulher, que ela está muito abalada por conta dos hormônios logo após o parto. E aí, por conta daqueles hormônios, por conta da depressão pós-parto, ela acaba tirando a vida do próprio filho. Eu tenho uma pena menor do que o do homicídio. Se no homicídio a minha pena mínima é 6 anos, no infanticídio a minha pena máxima é 6 anos. Então ele é um crime mais tranquilo de pena, porque ele tá falando, ele leva em consideração a questão dos hormônios, de como a mente da mãe tá alterada. Só que o enunciado me diz que a única influência foi a irmã dela. Tão somente influenciada pela sua irmã, ela matou o próprio filho. Por isso que não é infanticídio, e por isso que a alternativa correta é a letra E. Diante da ausência da influência do estado puerperal, porque ela foi influenciada somente pela irmã, ela não praticou o crime de infanticídio, respondendo, portanto, por crime de homicídio em concurso de agentes com sua irmã e seu marido, porque cada um fez parte, porque todos eles, da sua maneira, fizeram parte do resultado morte. Cada um, à sua maneira, chegou no resultado morte do recém-nascido.